Meus queridos irmãos e amigos, mais uma vez estamos juntos para mais um estudo da palavra dele. Nós agradecemos a Deus por esse tempo disponível que ele tem nos dado, pelo prazer e pela alegria que temos de, muito embora vivendo no mundo de tribulações, de muita preocupação, de muita tristeza, dor e angústia, ainda termos conosco a palavra dele, a palavra de Deus escrita. Essa palavra que nos guia, que nos consola, que nos orienta, que nos ensina, e essa palavra que revela para nós os segredos de Deus. Portanto, a gente deve agradecer a Deus por essa grande e rica oportunidade de poder estar aqui consultando a sua palavra. Nós queremos nessa mensagem falar sobre a finalidade das nossas boas obras. Temos falado muito aqui sobre as obras que vêm do coração, e temos mostrado que o coração é um reprodutor, é uma fonte de obras más. A natureza perversa do homem, que foi recebida por causa do pecado de Adão, nosso primeiro pai, ela então se tornou em cada um de nós uma fonte de produtividade muito grande de obras más. Nós aprendemos isto quando mostramos o laudo do coração em Marcos capítulo 7. Os irmãos e amigos devem estar lembrados que nós estudamos os versículos 21, 22 e 23 de Marcos capítulo 7, quando no laudo do coração Jesus mostrou os males que procedem de dentro e contaminam o homem. Mostramos também Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21, quando Paulo, escrevendo essa carta aos Gálatas, a igreja que estava na Galácia, ele disse aos cristãos ali que as obras da carne são manifestas, e ele deu uma lista ali de 17 obras más, e todas elas produzindo de dentro do coração do ser humano. Portanto, nós, em nós mesmos, não somos bons como muitas vezes pensamos, mas a nossa vida, lamentavelmente, ela tem destoado, por assim dizer, ela tem desfocado do objetivo para o qual nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Queremos mostrar duas coisas interessantes nesta mensagem e outra mensagem posterior. Primeiro, hoje nós queremos ver sobre a finalidade das obras boas, porque somos exortados a praticar boas obras, a estar produzindo boas obras. E, posteriormente, em outra mensagem, estudo, estaremos também vendo qual é a fonte das obras boas. Mas hoje nós vamos ver a finalidade das obras. Eu quero estar orando antes de iniciar a leitura dos textos. Nós vamos examinar aqui vários textos. Pode pegar a sua Bíblia, se quiser e puder. Se não, depois você pode examinar os textos, lendo na sua própria Bíblia, conferindo aquilo que vai ser dito sobre a finalidade das boas obras, as quais Deus exige que nós as pratiquemos. Vamos orar pedindo a Deus a graça para o que vamos ouvir. Pai querido, Pai de amor, mais uma vez nós estamos na Tua presença, agradecidos pelo Senhor permitir-nos a entrar diante do Senhor através da oração, a ouvir do Senhor através da Tua palavra. Agradecemos por aqui contarmos com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na iluminação das nossas mentes quando estamos diante da Tua palavra. Que os nossos corações sejam abertos para recebê-la e que a Tua palavra possa nos ensinar, através desse estudo, quais são, ó Deus, ou qual é a finalidade das boas obras que o Senhor exige que cada um de nós as pratiquemos. Nós oramos pelas famílias que nos assistem, pelos nossos amigos, que o Senhor esteja ricamente abençoando, derramando a Tua graça sobre cada pessoa, sobre cada vida neste momento. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Eu quero começar lendo um texto muito importante nesse sentido, que é muito esclarecedor sobre a finalidade das nossas obras boas. Colossenses capítulo 1, eu vou ler do 15 ao 18, o que disse o apóstolo Paulo. Ele disse, falando de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, a imagem expressa de Deus,
Jesus Cristo veio para representar Deus e dizer quem era Deus, sendo ele o próprio Deus. Então Paulo começa dizendo o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Isso está no versículo 15. Aliás, versículo 14 do capítulo 1 da carta aos Colossenses. Ele começa dizendo que em Cristo Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. O que vale dizer, em Cristo Jesus nós somos salvos, somos feitos novas criaturas. Ele está dizendo que estamos sendo adaptados por Deus na pessoa de Jesus, no momento da salvação, a sermos usados como instrumentos para as boas obras. Aí, o verso 15 em diante, ele diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele fomos criados, ou foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Inclusive, eu e você fomos criados por ele e para ele. Somos seres criados para glorificar o seu nome, para honrar o seu nome. Aí o versículo 17 e 18 ele diz: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, e o primogênito, ou seja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Portanto, Paulo está mostrando nesse texto a preeminência de Cristo, quer dizer, em todo esse livro, ele tenta mostrar a preeminência de Cristo, quer dizer, Jesus tendo o primeiro lugar na nossa vida, e ele deixa claro que as nossas obras são para glorificar o nome dele, para glorificar o nome de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Outro texto interessante é Filipenses capítulo 2. Filipenses no capítulo 2, vamos encontrar aqui, Filipenses capítulo 2, o versículo 15, ele vai dizer para nós o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É verdade quando ele fala para que sejamos vistos ou que sejamos resplandecidos ou que resplandeçamos como astros neste mundo, ele está dizendo que as nossas obras devem estar revelando quem realmente nós somos, deve estar dizendo quem realmente nós somos, porque é através das nossas obras que nós revelamos a nossa fé. Através das nossas obras, nós revelamos o Senhor Jesus, nós revelamos o compromisso que temos com Ele, nós revelamos a importância de Deus na nossa vida. Por isso ele diz que devemos resplandecer como astros no mundo. Ainda, Mateus capítulo 5, um texto muito interessante, esse foi dito pelo próprio Jesus Cristo e escrito pelo evangelista Mateus. E Mateus escreveu no seu evangelho, capítulo 5. Olha que coisa linda que ele escreveu aqui, o que Jesus disse, o que Jesus mesmo falou sobre nós. Capítulo 5, o versículo 13. Eu vou ler os versos 14 a 16. Aliás, de 13 a 16, ele diz: vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus dizendo que nós, salvos, somos o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Verso 14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que dê luz aos que estão na casa. Portanto, Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra,
nós somos a luz do mundo e a função da candeia é resplandecer, é dar luz para que alumie aqueles que estão no ambiente. No verso 16 ele vai dizer, assim resplandeçam as vossas obras ou a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O texto é muito claro, que as nossas obras, elas são para glorificar, para exaltar o nome de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É claro que nós somos ensinados a criar coisas para nós, a sermos vistos por aquilo que somos, por aquilo que temos. E nessa corrida desenfreada, nós tentamos ganhar o mundo inteiro para chamar a atenção também do mundo inteiro para nós. Porém, como salvo em Cristo Jesus, o foco mudou. O Paulo escreveu dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós somos criados e adaptados por Deus a servi-lo, a Ele e também a glorificá-lo, a amá-lo e, através das nossas obras, mostrar Jesus a este mundo. Porque, na verdade, as nossas obras são a única parte que temos que revelam Jesus na nossa vida, que revelam Deus na nossa vida. Tiago disse, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Portanto, a fé, ou seja, as obras revelam a nossa fé, mostram a nossa fé. E essas obras, quando são feitas em Deus, elas glorificam a Jesus, ou a Deus na pessoa do Senhor Jesus, como é o texto de Colossenses capítulo 1. Ainda nós temos outros textos interessantes. Por exemplo, Pedro também escreveu uma carta, em cuja carta ele disse algo muito importante sobre este assunto. Primeira carta do apóstolo Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, ele disse também aqui o seguinte, capítulo 2 da primeira carta de Pedro, os versos 11 e 12, ele diz assim, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, interessante os vocábulos que ele usa aqui para o cristão neste mundo, peregrinos e forasteiros, dá uma ideia de que aqui não vivemos para nós, estamos vivendo como peregrinos e forasteiros. Ele disse, ainda completando o versículo, que vos abstenhais das concupiscências da carne que combatem contra a alma. Existem desejos da carne, desejos dos olhos, soberba da vida, que é uma verdadeira guerra combatendo contra a alma. Essas coisas tentam a prejudicar a nossa alma, quer dizer, prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Através do Espírito, nós temos relacionamento com Deus. O nosso corpo nos faz existir neste mundo, mas o Espírito, a alma que está dentro de nós, então tem relacionamento direto com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele é ofuscado, ele é prejudicado quando os desejos da carne que combatem contra a alma tentam obscurecer ou tentam inibir e impedir esse relacionamento com Deus. Quais são essas coisas? As más obras. Aquilo que nós conseguimos na vida, que nós muitas vezes acabamos dando mais valor aos bens desse mundo, às riquezas, às prioridades desta vida, do que as coisas de Deus. Aí acabamos então entrando numa guerra e somos vencidos pela carne, porque ela está combatendo contra a alma. Paulo escreveu isto aos Gálatas no capítulo 5, e ele deixou ali muito claro que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e os dois são opostos, são inimigos, estão vivendo em guerra. Portanto, precisamos, como cristãos, salvos em Cristo Jesus, entendermos que as nossas obras, elas são para glorificar o nome de Deus, mas é preciso que vigiemos para que os desejos da carne que combatem contra a alma não venham a intervir ao ponto de neutralizar
a nossa vida espiritual nessa produção de boas obras que glorificam a Deus na pessoa de Jesus. O verso 12, disse Pedro: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitor, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Veja que Pedro aqui foi muito contundente, Pedro foi muito claro, dizendo que no dia da visitação, naquele encontro marcado com o Senhor Jesus, que ele voltar para nos buscar, que sejamos então vistos por ele como transportadores, como carregadores de boas obras, e assim o seu nome será glorificado. Fica muito claro e evidente de que as boas obras são para glorificar o nome de Deus. Ainda, nós temos no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículos 4, versículo 10 e versículo 11, quando Jesus voltar e arrebatar os salvos, nós vamos encontrarmos ali, segundo a Bíblia Sagrada, 24 tronos, 24 anciãos que estão assentados sobre os tronos, e eles estarão coroados, eles estarão, por assim dizer, acumulados de prêmios recebidos pelas boas obras. E quando chega no versículo 12, no versículo 11 do capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver que os anciãos estão colocando suas coroas aos pés do Senhor Jesus. E eles vão estar dizendo, eu vou ler o versículo 11 do capítulo 4, para dar ideia ao que vai acontecer ali. O versículo 11 do capítulo 4, ele vai dizer: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade foram criadas. Portanto, observa que naquele momento as coroas, os prêmios que receberemos de Deus em troca das nossas boas obras, os galardões que vamos receber ali são para serem devolvidos. Eles serão devolvidos para Jesus, assim em forma de agradecimento a Deus por terem recebido dele. Nada é para nós, tudo é para a glória, para a honra de Deus. Que nós entendamos, querido irmão, como salvos nesse mundo, que ninguém vive para si, ninguém morre para si. Paulo disse, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que façamos tudo para a honra e para a glória de Deus na pessoa de Jesus. Esta é a finalidade das obras, glorificar o nome de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Deus permita que, como salvos em Cristo, nós tenhamos a alegria e o privilégio, sobretudo, de estar glorificando a Ele através da nossa vida justa, honesta, nessa produção de obras dignas, de galardões recebidos da parte de Deus, a fim de que ofereçamos a Deus, na pessoa de Jesus, no dia do nosso encontro com Ele, as boas obras como obras de ouro para glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o próximo estudo, se Deus nos permitir.